você a fazer qualquer tema, de qualquer redação, de qualquer vestibular que você venha fazer. Por quê? A gente vai falar de um tema, que é um tema, muitas vezes, alvo de muito preconceito, mas que a gente já vai tentar, certo? Diminuir esse preconceito. Primeiro, a gente vai falar de direitos humanos. Então, o que é que você precisa, né? Eu dou aula para pré-vestibular 18 anos, certo? Para concurso público há 17 anos, de direito há 12 anos, de direitos humanos inclusive. E a primeira coisa que eu faço, inclusive quando estou dando aula, para os meus alunos que querem fazer concurso público, é tirar da cabeça deles a ideia de que direitos humanos só protege quem não merece. Aquela ideia de direitos humanos que geralmente se tem um trocadilho e se chama de direito dos humanos, porque parece que só protege quem comete um crime ou quem está privado de liberdade, quando na verdade os direitos humanos protegem a toda e qualquer pessoa, porque uma característica desses direitos é a universalidade. Ah, Nilton, como assim protege toda e qualquer pessoa? É porque são direitos que protegem uma coisa muito simples. São direitos que protegem a dignidade da pessoa humana. Certo? Então tome cuidado, pelo amor de Deus, certo? O que é que os direitos humanos protegem? A dignidade. E eu garanto que é uma coisa que você tem. Se você está aqui estudando, podendo opinar, recebendo informação, é graças a isso aqui, aos direitos humanos. Por quê? Porque a educação é um direito humano de segunda geração. Se você pode se expressar, falar o que quer, é graças a isso aqui. A liberdade, a expressão é um direito humano de primeira geração. Então você acaba tendo direitos humanos associados à dignidade. Você só tem que ter cuidado com algumas expressões, principalmente se essas expressões forem usadas numa redação. Eu posso usar termos como pessoa, certo? Assim como eu posso usar o termo ser humano, assim como eu posso usar o termo nacional, assim como eu posso usar o termo cidadão. E nenhuma dessas expressões é sinônima, certo? Nilton, como assim? Eu pensei que ser humano e pessoa era a mesma coisa. Eu pensei que nacional e cidadão era a mesma coisa, nem de longe. Quando eu falo ser humano, eu me refiro à pessoa natural, você. Você que tem um CPF, você que respira, você que tem um coração batendo, pronto, esse é o ser humano. Quando eu falo pessoa, eu abro mais o leque, porque eu falo tanto de você, quanto, por exemplo, do Cuca, que é uma empresa, portanto, pessoa jurídica. Então, quando eu falo pessoa, eu me refiro tanto à pessoa física quanto à pessoa o quê? Jurídica. E quando eu falo nacional, é aquele que mantém com o Estado um vínculo jurídico-político que a gente chama de nacionalidade. Por exemplo, você mantém esse vínculo com o Brasil, portanto você é o quê? Brasileiro, não necessariamente você vai ser um cidadão. Nilton, é porque a palavra cidadão geralmente diz respeito àquelas pessoas que fazem coisas boas, né? E você diz que o indivíduo não é cidadão quando o indivíduo faz alguma coisa errada. Não é bem assim. Primeiro, alguém aqui tem menos de 16 anos? Certo? Então você é nacional, mas não é cidadão. Nilton, por quê? Porque nacional é aquele que mantém um vínculo de nacionalidade. No caso, você é brasileiro, mas cidadão é aquele que possui direitos políticos. Nilton, o que seriam esses direitos políticos? O básico do básico do básico é quando você está apto a votar. Então, quem tem menos de 16 não pode votar. Portanto, é nacional, mas não é cidadão. É pessoa física e é ser humano. Então, você não pode estar usando essas expressões o tempo todo como se fossem sinônimas. Nilton, mas por que você começou falando sobre isso? Vem para cá. Os direitos humanos, ele protege a dignidade dos seres humanos. Só que de vez em quando, inclusive quando está escrevendo, há uma tendência que você use outras expressões, achando que essas expressões são sinônimas de direitos humanos. E nem são. Quer um exemplo? Quando você usa, por exemplo, a expressão direitos fundamentais. Não sei se você sabe, mas direitos humanos é uma coisa e direitos fundamentais é outra. Ok? Nilton, mas eu sempre usei como exemplo, eu sempre usei como sinônimo. Pois é, tem uma formalidade aqui que deve ser respeitada. Vamos lá. Primeiro, os direitos humanos protegem a dignidade de quem? Dos seres humanos. E os direitos fundamentais protegem o direito de todas as pessoas. Ou seja, os direitos fundamentais também são aplicados às pessoas jurídicas. Já os direitos humanos não são aplicados a pessoas jurídicas. Nilton, como assim uma pessoa jurídica vai ter direito a alguma coisa? Imagina, você vem para um aulão, certo? Doa um alimento, tem uma aula, gosta da aula, mas sai dizendo que o curso, ele fez alguma coisa errada durante essa aula.
e começa a xingar o curso nas redes sociais, expondo o nome do curso e prejudicando a sua imagem. O direito à proteção da imagem é um direito que o curso tem, mesmo sendo pessoa o quê? Jurídica, assim como você. Se eu decido escolher um de vocês, bater uma foto, colocar no meu Instagram e começar a falar mal de você aleatoriamente, você tem o mesmo direito que o curso teve, o direito de ter sua imagem o quê? Protegida. Então quer dizer, Nilton, que os direitos humanos protegem seres humanos e os direitos fundamentais protegem o quê? Pessoas. Embora ambos os direitos, eles protejam a dignidade. Mas ainda há outra diferença. Os direitos humanos não são internos. Os direitos humanos são internacionais. Então, Nilton, onde é que eu vou encontrar direitos humanos? Geralmente em tratados internacionais. Nilton, mas e quando é que eles serão fundamentais? Quando eles estiverem presentes internamente. Então, o mesmo direito pode ser humano e fundamental ao mesmo tempo. Como assim? Direito à vida, certo? Tem um documento que, se você ler, também vai ajudar muito, ele é bem curtinho, para qualquer coisa que você for escrever. Se chama Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um documento de 10 de dezembro de 1948. Inclusive, o dia 10 de dezembro é considerado o Dia Internacional dos Direitos Humanos por conta desse documento. Lá no artigo 3º dessa declaração, diz que todo ser humano tem direito à vida, liberdade e segurança pessoal. Esse documento, Declaração Universal dos Direitos Humanos, é um documento interno ou internacional? Internacional. Então, quando eu falo que todo ser humano tem o direito à vida, essa vida, que é um direito que está associado à dignidade, é um direito humano ou um direito fundamental? Humano, porque está presente em um documento internacional. Mas, se você quiser continuar lendo coisas a respeito, você vai se deparar com a nossa Constituição. E a nossa Constituição tem um artigo que ele é bem curtinho. É o artigo 5º, ele tem 78 incisos e 4 parágrafos. Basicamente, ele é o maior artigo que você vai ver, não só na Constituição brasileira, como nas constituições do mundo todo. Porque ele fala de direitos e deveres individuais e coletivos. Ele fala de direitos fundamentais. Ele começa assim, ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, que é a segurança jurídica, e propriedade nos termos desta Constituição. Qual foi o primeiro direito que ele garantiu? Vida. Está dentro do quê? Da Constituição. A Constituição, um documento internacional ou interno? Interno. Agora, o direito à vida é tratado como direito humano ou fundamental? Fundamental. Então, quando o direito à vida está exposto lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele é um direito o quê? Humano. Quando o direito à vida está imposto, né? Está exposto em uma regra do nosso direito interno, ele passa a ser direito o quê? Fundamental. E uma coisa que você também vai ter que tirar da sua cabeça, certo? O direito à vida não é o direito mais importante que você tem, mas nem de longe. Certo? Não, Nilton, claro que é. Porque sem vida eu não poderia exercer, por exemplo, a propriedade. Sem vida eu não poderia exercer a liberdade. Pois é. Tem uma característica dos direitos humanos que você não pode errar. Não existe um direito humano mais importante que o outro. Todos os direitos têm a mesma importância. Não, Nilton, mas o direito à vida, quando se chocar com outro direito, ele sempre vai prevalecer, será? Então imagine que você conhece alguém que é testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová tem algumas limitações por conta da crença religiosa. Exemplo, não faz transfusão de sangue. Se eu tenho um testemunho de Jeová em sã consciência que nega a transfusão, mesmo sabendo que aquilo pode gerar sua morte, ele não vai receber sangue. Nilton, mas de um lado eu tenho a liberdade religiosa, do outro eu tenho o direito à vida. Qual é o que prevalece? A liberdade religiosa. Quem é que foi colocado de lado? O direito à vida. Nilton, sempre vai ser assim? Não. Os dois direitos podem se chocar novamente e um outro direito pode prevalecer. Quer um exemplo? O Brasil é um Estado laico. Laico, leigo, não confessional, secular. Nilton, onde é que eu vou encontrar isso? Artigo 5º, inciso 6 da Constituição e artigo 19, inciso 1 da Constituição. O Brasil não pode criar igreja, não pode financiar a igreja, não pode embaraçar o funcionamento de igreja, assim como você tem a liberdade para praticar qualquer religião, inclusive nenhuma. Então, a liberdade religiosa te dá o direito de ser ateu. A liberdade religiosa te dá o direito de ser agnóstico. A liberdade religiosa te dá o direito de ser satanista. O Brasil ele não tem religião oficial e não pode impedir que nenhuma prática religiosa possa ser manifestada, particular ou publicamente. Ah, Nilton, então quer dizer que eu posso chegar
no meu bairro e montar uma igreja satanista? Pode. Nilton, se meu vizinho não gostar, o que é que ele faz? Se muda. Ou então, participa, né? Nilton, mas por que eu posso fazer isso? Porque o Brasil é um país laico. Agora é um país laico assim, né? Se você tiver qualquer cédula no seu bolso, se você puxar essa cédula da sua carteira, você vai encontrar uma frase: Deus seja louvado. Certo? Ou então, o preâmbulo da Constituição fala: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em nome de Deus. Nilton, como é que o Brasil é um Estado laico, se Deus está na cédula, se eu tenho um feriado religioso, está no preâmbulo da Constituição? É porque a gente também não pode esquecer que nós temos raízes históricas ligadas à religião. A gente foi colonizado por quem? Portugal. Existe país mais católico que Portugal e Espanha? Não. Então nós temos raízes cristãs católicas que são vistas do ponto de vista do quê? Históricos. O Brasil continua sendo um Estado laico. Nilton, montei lá a minha igreja, certo? Meu vizinho, inclusive, não quer participar. Chamei o vizinho e o vizinho disse: mas o que é que você vai fazer? Não, a gente vai fazer um ritual aqui na nossa igreja. A gente vai fazer o quê? Matar um coleguinha, né? Vai matar um coleguinha, pro coleguinha ele já subir logo ao céu ou descer ao inferno logo de cara, certo? Só te perguntando uma coisa. Você tem liberdade religiosa, mas você pode matar alguém em nome dessa liberdade? Não. Então você notou quais foram os direitos que se chocaram nesse momento? A liberdade religiosa e o direito a... E nesse caso, quem foi que prevaleceu? Então, no primeiro caso, prevaleceu a liberdade religiosa. E no segundo caso, prevaleceu quem? A vida. Então, em cada caso, a situação é analisada, concretamente se descobre qual direito vai prevalecer. Por exemplo, eu posso estar doido para falar da sua vida. Aí eu tenho dois direitos que, porventura, se chocam. A minha liberdade de expressão, a inviolabilidade da intimidade dela. Concorda comigo? Qual dos dois vai prevalecer? Depende. Em regra, como eu não a conheço e ela não é uma pessoa pública, prevalece a privacidade dela, a inviolabilidade da intimidade. Então a minha liberdade de expressão é limitada. Agora, se ela é uma pessoa pública tipo a Anitta e eu sou um jornalista doido para falar da vida dela, pode ser que o jogo se inverta. A liberdade de expressão pode se sobrepor à inviolabilidade da intimidade, ou como você chama de privacidade. Então não existe um direito mais importante que o outro. Ah, Nilton, mas então o direito à vida é o quê? Ele é o mais básico, ele é o mais fundamental. Porque sem ele você não terá os outros, mas não significa que ele é o mais importante. Por exemplo, se o direito à vida ele fosse o mais importante, fora todos os exemplos que eu já dei, a gente não teria a possibilidade de aplicação de uma pena de morte. Você concorda comigo? No Brasil existe pena de morte? Existe. Existe. O Brasil não veda a pena de morte. Certo? Nilton, como é que você fala com tanta propriedade? Artigo 5º, inciso 47, a linha A. Certo? O mesmo artigo 5º que eu acabei de citar o caput, que é a introdução do artigo, inciso 47, não haverá pena, a linha A, de morte, vírgula, salvo em caso de guerra declarada, como consta no artigo 84, inciso 19. Nilton, mas espera ainda, então quer dizer que no Brasil pode se aplicar a pena de morte? Pode. Qual é a pena de morte? Fuzilamento. Você acredita? O Brasil ainda aplica a pena de morte por fuzilamento. Nilton, eu vou encontrar isso aonde? Código Penal Militar, que é o código que rege o Brasil em caso de guerra. Quais são os tipos de crime que podem gerar pena de morte? Deserção, espionagem, traição. Traição é o mais legal. Pegar o nacional em armas contra o Brasil. Pena, grau mínimo, 20 anos. Pena, grau máximo, morte. Então, pera ainda. Pegar o nacional em armas contra o Brasil, traição, numa situação de guerra. Eu tenho o direito à vida e à segurança do Estado. Quem prevaleceu? A segurança do Estado. O que é que vai acontecer? Pena de morte. Motivo? Fuzilamento. Certo? Por quê? Fuzilamento. Então, quer dizer que não existe um direito mais importante que o outro. Certo? Agora, obviamente, o direito à vida ele vai ser o quê? O mais básico. Um direito humano protege todo ser humano ou toda pessoa? Todo ser humano, mas tem muito documento que vai usar o termo pessoa. Aí o documento faz questão de explicar. Por exemplo, tem um documento que ele é muito importante das Américas. Se chama Convenção Americana de Direitos Humanos. É conhecido como Pacto de São José da Costa Rica. Lá você tem, certo, no artigo 1º, dizendo que os direitos presentes naquele dispositivo protegem todas as pessoas. Logo em seguida ele diz, para efeito desse documento, pessoa é todo ser humano. Então ele cita pessoa, mas no sentido de quê? Ser humano, ou seja, somente as pessoas físicas, inclusive independente de ter qualquer tipo de nacionalidade. Direitos humanos são internacionais ou internos? Internacionais. Direitos fundamentais são internacionais ou internos? Aí lasca quando você usa a expressão direitos humanos fundamentais.
Aí você diz, pô, o Newton passou 2 horas me falando que direitos humanos é uma coisa, direitos fundamentais é outra. Aí eu vou lá numa redação e uso a expressão direitos humanos fundamentais. Posso usar ou não posso? Não. Pode. Por quê? Porque o termo fundamental aí não está como um tipo diferente de direito. O termo fundamental está quase que como um adjetivo. Ele se refere ao quê? Direitos humanos básicos, os direitos humanos mínimos, o mínimo que deve ser protegido para que uma pessoa tenha o quê? Dignidade. Então, quando eu uso a expressão direitos humanos fundamentais, eu estou me referindo a quê? A direitos humanos. Eu só introduzo a palavra fundamentais para dar uma ideia de que eles são o quê? Básicos. Para dar uma ideia de que eles são básicos. Beleza com relação a isso? Newton, tranquilo. Tem outra expressão que eu adoro. Quando eu estou dando aula em conjunto com o professor de redação, e a gente geralmente faz o aluno errar. Não vou fazer isso com você, que eu não seria tão ruim. E eu sou, certo? Que é a expressão direito humanitário. O aluno morto de feliz, né? Porque ele está escrevendo uma redação, ele já está no 4º parágrafo e ele já repetiu a palavra direitos humanos, a expressão direitos humanos 3 vezes. Aí o pobre rei diz assim, não vou mais repetir, porque me disseram para usar sinônimos, para não ser assim tão repetitivo, né? Eu vou usar a expressão direito humanitário. Parabéns, você está falando de outra coisa. Certo? Direitos humanos e direito humanitário não são aí nem de longe a mesma coisa. Mas você já usou essa expressão, já? Ah, é porque em nome do direito humanitário, você só te falar uma coisa? Nesse momento, nós não somos protegidos pelo direito humanitário. Nesse momento, nós somos protegidos pelos direitos humanos, pelos direitos fundamentais, mas não somos protegidos pelo direito humanitário. Sabe por quê? O direito humanitário só protege as pessoas em situação de guerra. E a gente não tem uma guerra declarada. Ah, mas e o crime organizado? Repito, não temos uma guerra declarada. Para se declarar guerra, precisa de uma aprovação do Congresso e uma declaração do presidente. Então, não temos guerra declarada. Newton, então quer dizer que se eu usar a expressão direito humanitário, eu me refiro à proteção que é dada aos seres humanos em uma situação de conflito armado, guerra. Newton, como é que seria esse direito? Ah, ele é bem legal, né? Ele é aquele direito que diz assim, ó, pode matar, mas direito, entendeu? Por exemplo, você... Já estudaram história, né? Já. Dia D, hora H, 6 de junho de 1944, né? A invasão norte-americana na Normandia, praia francesa. Certo? Não sei se você sabe o que é coragem, mas coragem tiveram aquele povo ali. Certo? Principalmente os paraquedistas daquele dia. Porque qual era a função deles? Eles iriam ultrapassar as tropas nazistas que estavam na França de paraquedas, ou seja, era um alvo fácil. Pular depois das linhas inimigas e sair destruindo tudo que podia até chegar até a praia, ou seja, se deu merda, fica lá para sempre. Ok? E eles fizeram isso, certo? Imagina que um paraquedista desse, de repente pula de um avião e o vento leva ele para os galhos de uma árvore. Aí ele fica preso nos galhos, a mochila cai e vem um grupo de coleguinhas, 5 nazistas. Eles olham e dizem assim, olha que legal, tiro ao alvo. É ou não é? É? Pois é, não pode. Por quê? Porque o direito humanitário fala que você não pode matar um paraquedista quando ele está preso nos galhos de uma árvore. Simples assim. Newton, se ele descer, aí você mata. Mas, Newton, se porventura um náufrago pedir apoio, você diz, não sei, ele estava tentando me matar agora há pouco, então eu vou tentar matá-lo agora também. Não pode. Você não pode matar um náufrago. Mas a mais legal de todas, você não pode matar um mensageiro, né? Newton, então, de repente, vem lá um alemão visitar o acampamento inglês, dizendo, olha, eu tenho aqui uma correspondência. E você é o quê? Alemão, pois eu vou te matar. Não pode. Inclusive, tem um rapazinho que escapou por conta disso, né? Se chama Adolf Hitler, ele foi mensageiro na Primeira Guerra Mundial. Chegou um acampamento britânico, apontaram arma para ele, na hora que iam atirar, viram a bolsa identificando ele como mensageiro, deixaram que ele fosse embora. Ele voltou na Segunda Guerra, certo? Então, ele escapou por ser um mensageiro. Regras de direito humanitário, que vem desde 1864. Aqui é outra curiosidade de Hitler. Ele saiu da Primeira Guerra Mundial porque ele teve complicação nos pulmões. Por quê? Porque ele acabou respirando um pouco de gás mostarda. Newton, mas na Primeira Guerra Mundial já não havia aquelas máscaras que impediam que você respirasse gases tóxicos? Havia. E o Hitler tinha os bigodes muito extensos. Quando ele colocou a máscara, a vedação não foi total e ultrapassou pelos bigodes. Ele acabou respirando um pouco, teve que sair da guerra e a Alemanha foi derrotada. Ele volta na Segunda Guerra com uma precaução, o bigode diminui. Morrendo de medo de ter uma situação que o fizesse sair da guerra novamente. Por isso que de todos os alemães, ele era o único que tinha aquele tipo de bigode.
Você lembra dos alemães na época? Todos têm os bigodes largos e volumosos. Ele não. Por conta do receio que ele teve na Primeira Guerra Mundial. Inclusive, né, só entrou na guerra porque foi rejeitado na Escola de Belas Artes austríacas, né? Inclusive, ele, Hitler, é um amante das artes, né? Inclusive, se a arte ela fosse uma arte muito moderninha, ele chamava de arte degenerada, né? É tanto que ele fez uma grande exposição de arte degenerada. O que é expressionismo? Tudo aquilo que ele considera feio, para ele era arte degenerada. Pronto. Isso é o direito humanitário. Pode falar, Jovem. Como que você acha penas para quem a gente cumprisse os direitos humanos? Vamos lá. Newton. Como é que o indivíduo seria punido caso ele descumpra o direito humanitário? Posso te dar um exemplo real? Pronto, o Vladimir Putin tem um mandado de prisão em aberto contra ele, por um órgão chamado Tribunal Penal Internacional. E o Tribunal Penal Internacional é um órgão que julga pessoas que cometem 4 tipos de crime. Crime contra a humanidade, crime de guerra, crime de genocídio e crime de agressão internacional. Vamos pegar o caso do Vladimir Putin, ele é acusado de cometer crime de guerra. O que é que ele fez? Ele é acusado de ter colocado, certo, em caminhões jovens ucranianos e forçado essas crianças a serem levadas para a Rússia. Isso é um crime de guerra. Inclusive gerou um mal-estar muito grande para a gente. Por quê? Você estuda geografia, óbvio, né? Sim. E você sabe que o Brasil participa de grupos econômicos. Me diga um. O BRICS é um grupo econômico, beleza, mas não tem outro não, assim, que se reúne todo ano, inclusive tem reunião esse ano, inclusive em Fortaleza, certo? É o G20, certo? E quem preside o G20, o país preside por um ano, cedia a reunião anual. Ano passado foi em Nova Delhi, na Índia, certo? Mercosul é um bloco econômico. Não confunda bloco econômico com grupo econômico. Bloco econômico é um casamento, grupo econômico é um namoro. Certo? Não existem regras tão formalizadas em um grupo econômico. Newton, inclusive o Mercosul, ele inclusive caminha em estágios, né? Até chegar, quem sabe, um dia o que é a União Europeia, a zona do euro. Uma União Econômica e Monetária. Grupo econômico não. São países que têm afinidade e decidem, vamos se aproximar para tentar melhor se inserir no mundo globalizado, mas sem muita amarra. Qualquer coisa, eu também não quero ficar tão perto de você. O Brasil faz parte do G20. Ok? Ano passado, o Lula estava em Nova Delhi, durante a conferência do G20. Aí foi anunciado que a próxima presidência seria de quem? Do Brasil. Então o Brasil sediaria a conferência do G20. Macho, repórter é um bicho ruim. Certo? E o Lula falando como era importante sediar o G20, fazer parte do G20. O Brasil estava voltando o escambau, aí o repórter. Aí o Lula, diga a ele, se o Vladimir Putin for para a reunião, ele vai ser preso? Aí o Lula, como assim? Porque o Brasil é signatário do Tribunal Penal Internacional. E o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão. Se ele pisar em solo brasileiro, você faz cumprir o que você prometeu? Aí ele, não sabia que ele era. Eu vou ver. Aí beleza. No outro dia tá lá o Lula de novo, dando entrevista de novo. Adivinha? E aí, vai prender? Aí o Lula disse assim, não, eu nem sabia que existia esse tratado internacional. Certo? Inclusive, a gente tem que rever a participação do Brasil nesse tratado. É o repórter. Mas como é que você não sabia se o primeiro juiz desse tribunal foi indicado por você? Então ele ficou numa saia justa. Não estou criticando ele como personalidade, porque até é difícil, até para quem vive disso, saber todos os tratados internacionais. Só que esse em especial, ele tem uma coisa que é interessante. Ele está na Constituição. Se você pegar o artigo 5º, parágrafo 4º, diz assim, o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, cuja criação manifestou adesão. Ou seja, se o Vladimir Putin pisar por aqui e o Brasil não quiser descumprir o que ele mesmo prometeu, o que é que deveria ser feito? Ele ser preso. Mas prenda para você ver. Entendeu? Então é melhor ligar para ele, Putin, participa pelo Meet, né? Vem não, fica como ele fez, né? Ele já participou de várias conferências em países que são signatários do tribunal e participou online. Ele não apareceu. Inclusive no G20 ano passado. Ok? Ele não apareceu. Embora os Estados Unidos não sejam signatários do TPI, ele também não compareceu na conferência da ONU no ano passado. Também foi online. Ok? Então Newton quer dizer que se um indivíduo ele comete crime de guerra, ele pode ser preso. E ele pode ser submetido às regras do Tribunal Penal Internacional, que quase sempre utilizam as mesmas regras do país de origem ou do país onde foi cometida a atrocidade. Então, um exemplo é o Vladimir Putin. Ele é hoje, certo,
procurado, tem um mandado de prisão em aberto pelo Tribunal Penal Internacional por crime de guerra, por violação ao direito o quê? Humanitário. Nilton, você citou uma série de documentos sobre direitos humanos. Me cite um sobre direito humanitário, Convenções de Genebra. São várias convenções, uma delas cria a Cruz Vermelha. É por conta do direito humanitário que você não pode bombardear um prédio que tem a bandeira da ONU. Aí o que é que acontece? Aí os terroristas ficam embaixo do prédio, né? Certo? Para não ser... eles usam o direito humanitário na tentativa de continuar fazendo atrocidades. E, infelizmente, o ser humano é assim. Você concorda comigo? E outra coisa, cara, existe uma coisa dos países que é fenomenal, se chama soberania. Eu posso dizer, faça, se ele não quiser, ele não faz. Então, no direito humano, eu não fico obrigando, não, eu fico fisgando. Olha, tem um tratado, se você assinar, vai ser mais bem visto. Aí o país assina, quando ele assina é que eu posso exigir. Eu não posso exigir sem que ele assine. É por isso que, por exemplo, Nilton, já que o Vladimir Putin tem um pedido de prisão contra ele, por que não prender ele dentro da Rússia? Porque a Rússia não é signatária do TPI. Eu não posso obrigar ela a fazer aquilo que ela não quer fazer. Exemplo, já você falar. Exemplo. Não tem outra forma não de eu pressionar um país? Tem. Vamos lá, vamos pressionar o Catar. Parece que no Catar não gostam de gays. Parece, né? Tinha um brasileiro com a bandeira de Pernambuco, tem um semi-arco-íris, foi espancado só pelo semi-arco-íris. Certo? Parece que lá não gosta de gay. E não é só lá não, viu? Tem país que se você for homossexual, você é enforcado. E o enforcamento é com uma corda curta. Sabe qual é a diferença? A dor é bem maior. Lembra do Saddam Hussein? Sim. No Iraque? Depois, se você tiver estômago para isso. Certo? Procure o vídeo da execução dele. A corda não tem nem 2 palmos. Porque mata por asfixia. Se a corda for muito longa, mata automaticamente com a quebra do pescoço. Então, uma corda curta tende a ser uma pena torturante. E é assim que você executa homossexuais em alguns países. No Brasil também se executava, né? Com enforcamento. No Brasil, no Império, e antes mesmo no período colonial, era crime de sodomia. Esse era punido com a morte. Certo? Nilton, beleza. Tem país que não gosta. Por exemplo, o Catar. Vamos fazer o Catar aceitar o casamento entre pessoas de mesmo sexo. Você não vai conseguir. Nilton, mas por quê? Porque o Catar não é signatário de nenhum tratado internacional que o obrigue a isso. Pois eu vou fazer agora o plano B. Eu não vou mais comprar nada do Catar. Vai não? O que é que o Catar vende? Se falar petróleo, porque senão está estudando geografia. Certo? O Catar vende gás natural. Embora tenha petróleo, a grande riqueza do Catar é gás natural. E gás natural é importantíssimo para a Europa durante o inverno. Se porventura der problema em abastecimento de gás natural, um dia a primeira coisa que você tem são 60 idosos mortos. Ou nunca viram essas notícias? Certo? Então o Catar vende gás natural. Pois Catar, eu não vou mais comprar seu gás natural. O Catar, perfeito, então vai morrer todo mundo aí. Como é que eu deixo de comprar aquilo que eu preciso? Então, infelizmente, o mundo é assim, pô. O mundo é injusto. Tem países que você não vai conseguir obrigar a fazer nada. A não ser que você encontre outros mecanismos. A Europa tem que investir em outras fontes para não precisar mais do gás do Catar, e isso é muito demorado. Então, os direitos humanos não são perfeitos. Deu para entender? Fale, meu jovem. E você pode perguntar o que quiser, viu? Não, tô brincando, vai. No caso do Vladimir Putin, só vai ser sentenciado à morte. A lei vai ser aplicada a ele, caso ele esteja no país de origem. A lei só é aplicada a ele caso ele esteja em um país que é signatário. Quando eu uso o termo signatário, é um país que aceita obrigações de um tratado. E esse país esteja disposto a cumprir as regras. Então, se ele vem para o Brasil, o que é que vai acontecer? Nós não prenderíamos, e eu espero que não prenda. Olha a Ucrânia, né? Não é bom, né? Aí suponha que prendam o Vladimir Putin aqui no Brasil. Ele vai ser enviado para a Haia para ser julgado pela Corte do Tribunal Penal Internacional, que fica em Haia, na Holanda. Certo? Mesmo que não seja um tribunal holandês, porque é um tribunal supranacional, é lá que ele tem sua sede. Até porque órgãos internacionais precisam de uma sede, né? A ONU fica onde? Em Nova York. Nilton, mas é muito chato, a ONU está nos Estados Unidos. E a base dos Vingadores tem que ficar voando pelo céu? Não, tem que ter um local para poder, embora esse local seja considerado uma área internacional. Então, por exemplo, se eu envio alguém para o Tribunal Penal Internacional, eu não estou enviando essa pessoa para a Holanda, eu estou enviando para o tribunal. Ele é um órgão que está não acima,
mas que não está subordinado à jurisdição holandesa. Beleza até aqui?